Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma atividade de reforço sobre os conteúdos que estamos aprendendo em matemática. Então, anotem o código da nossa aula de hoje, H22. Eu vou fazer um exemplo com vocês de cada exercício, tá bom? Então, vamos lá. Represente em forma de fração 6/15. 6/15. Tá? A mesma coisa você vai fazer nas outras alternativas. Já no número 2, nós temos a fração em forma de figuras. Você vai representar ela na forma de número. Por exemplo, 1/2. Então, eu coloco 1/2. Ok? Muito fácil. Agora, aqui no número 3. A questão do número 3, você precisa pensar um pouquinho antes de responder. Então, vamos lá. Nós vamos completar para formar a fração equivalente. O que você vai precisar observar é o seguinte. Esse número que está sozinho, o número 6, para virar um 54, ele foi multiplicado ou foi dividido? Ele foi multiplicado, né? Porque ele virou um número maior. 6 vezes quem que dá 54, gente? 6 vezes 9. Então, aqui ele foi multiplicado por 9. Agora, qual é o número que vezes 9 dá 18? É o 9 vezes o 2. Então, você vai colocar o 2 aqui em cima. Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho 21 sozinho. Então, eu tenho que ver. 3, para virar um 21, ele foi dividido ou foi multiplicado? Foi multiplicado, não foi? Porque ele aumentou de tamanho. Foi multiplicado por quem? 3 vezes quem que dá 21? 3 vezes o 7. Então, aqui em cima a gente faz a mesma coisa. 7 vezes o 7. Viu como é simples? Então, façam aí as outras alternativas. No número 4, compare as frações utilizando os sinais de maior, menor ou igual. Então, vamos lá. Aqui, nós já temos um exemplo, né? 1/2 e 1/3. Quando o número de cima for igual, a fração maior é aquela que tiver o menor denominador, ou seja, a fração que foi menos dividida, tá vendo? Se você observar a figura, ó, qual é que tem a maior parte pintada? É essa, tá vendo? Agora vamos fazer aqui. Deixa eu pegar uma cor bonitinha pra gente fazer. 2/4. Eu vou pintar 2 pedaços aqui. 3/4. Vou pintar 3 pedaços aqui. Aí, vamos lá. A minha fração tem o denominador igual. Agora, o caso é o contrário. Quando a minha fração tem o denominador igual, a minha fração maior é aquela que tiver o maior numerador. Só você observar a figura, olha só, qual que tem mais parte pintada? Não é a 3/4? Então, a boquinha vai ficar aberta para o 3/4. Sempre antes de preencher com um símbolo, você pinta, que aí você vai observar qual é que tem maior parte pintada. Aqui, 2/4. Vamos pintar 2/4 dessa fração. E aqui, 2/3. Vou pintar 2 pedacinhos. Nesse caso, qual é a fração que tem mais partes pintadas? Quando ela tem um numerador igual, a gente tem que observar o denominador. A fração maior é a que tiver o denominador menor. Nesse caso, 2/3. Só você observar a parte pintada. 2/3 não tem mais parte pintada? Então, ela é a fração maior, boquinha aberta. Viu como é simples? Agora aqui no número 5, faça o que se pede.
Circule de azul as frações próprias e circule de vermelho as frações impróprias. Frações próprias são aquelas que têm o denominador maior, ou seja, o número de baixo é maior. Então, 2/5 é uma fração própria, 4/5. 5/5 é uma fração própria? O denominador é maior que o numerador? Não. Então, nesse caso, nós chamamos ela de fração imprópria. Nós vamos circular as frações impróprias de vermelho, ou seja, quando o numerador é maior que o denominador. Nesse caso, é imprópria. 2/6 é própria ou imprópria? Qual é o número maior? É o denominador, não é? Então, quando o denominador é maior que o numerador, ela é uma fração própria. E aqui nesse caso, 18 décimos. Qual é o número maior? Não é o 18? Então, quando o numerador é maior que o denominador, ela é uma fração imprópria, tá bom? Aí as outras vocês vão fazer sozinhos. No número 6, está pedindo para simplificar as frações até encontrar a fração irredutível. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui na folhinha, tá bom? Vocês façam também no caderno de vocês e colocam no papel só o resultado final. O que é simplificar a fração? É a gente dividir ela, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número, até não conseguir dividir mais, ou seja, achar a fração irredutível. Então, vamos lá. Qual é o número que eu consigo dividir 16 e 24 ao mesmo tempo? A gente pode dividir por 2, né? 16 dividido para 2 dá 8. 24 dividido para 2 dá 12. Então, vamos lá. Ainda dá para dividir. 8, vou continuar dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido para 2 dá 6. E aí, posso continuar dividindo? Posso. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. E agora, existe algum número que eu consigo dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não. A gente não consegue. Então, essa é a fração irredutível. Ou seja, eu simplifiquei, dividi o máximo que eu pude. Então, você vai lá e vai colocar a resposta aqui na sua folhinha, 2t. Agora, vamos fazer o número 7. Está pedindo para você calcular a fração do número natural. 2/4 de 16. Então, vamos fazer aqui no rascunho para ficar melhor. Como você vai fazer esse cálculo? A regrinha é muito simples. Divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Então, vamos lá. A gente arma aqui, 16 dividido por 4 vezes 2. 16 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, qual é o meu resultado? 8. Então, vou colocar o 8 aqui. Viu como é simples? É só lembrar da regrinha. Divide o número de baixo, multiplica pelo número de cima. Agora, nós vamos para a letra B. Aqui, transforme em número misto. Aí, nós temos aí 21/6. Como nós transformamos isso em um número misto? Nós dividimos 21 por 6. 21 dividido para 6. Qual o número que na tabuada do 6, multiplicado por 6, vai dar 21 ou chega perto? 6 vezes 3, que dá 18. 18 para chegar até 21. 18, 19, 20, 21. Faltam 3. Então, a gente coloca o 3 aqui e fecha a nossa conta. Agora, como eu transformo isso em um número misto? A gente vai pegar
o resultado da nossa conta, que deu 3, aqui, o resultado da nossa conta que deu 3, ele vai ser o número inteiro, que vai ficar sozinho aqui na frente, certo? Agora nós vamos pegar o número que sobrou, que é o 3, ele vai ficar aqui em cima, e o divisor vai ser o denominador. Essa é a regrinha, tá bom? Então, vocês vão fazer as outras alternativas sozinhos. Lembra, divide o número e usa essa regrinha aqui para você poder montar o seu número misto. Agora, nós vamos transformar em fração imprópria esses números mistos que estão aqui. Para fazer esse cálculo é muito simples. Você vai fazer da seguinte forma: você vai pegar o número inteiro, 2, vai multiplicar pelo denominador, que é o 3, e somar com 1. E o seu denominador vai continuar sendo 3. Agora é só fazer a operação. Repete o 3, aqui, repete o 3, e a gente vai fazer a operação aqui em cima. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, vai ficar 7 terços. Aí você vai anotar aqui, ó, 7 terços. Entenderam? Vou repetir novamente. Ó, você repete o denominador, aqui no caso vai ficar o 5. Você vai multiplicar 5 vezes 2 mais 1. Aqui, repete o denominador, que vai ser 6. Multiplica 6 vezes 5 mais 4. Ok? Pessoal, agora no número 6, está pedindo para você dar os divisores dos números. Então, a tia preparou aqui para vocês uma tabuada para a gente consultar. E aqui eu vou botar o resultado no meu rascunho, tá? Para vocês poderem visualizar melhor. Então, como funciona o esquema dos divisores? É muito simples. Nós sempre começamos com o número 1 e terminamos no próprio número, aqui no caso é o 6. A nossa missão é descobrir se existem outros números aqui no meio do caminho. Para isso, a gente vai consultar a nossa tabuada. Nós vamos pesquisar se existe algum número que o resultado também dá 6. Por exemplo, na tabuada do 2, existe algum número vezes 2 que dá 6? Sim, então o 2 é considerado um divisor de 6. Então, colocamos o 2 aqui. Na tabuada do 3, existe algum número que o resultado dá 6? Sim, então o 3 é considerado um divisor de 6. Na tabuada do 4, existe algum número? Não. Na do 5? Também não. Então, paramos por aqui, porque o limite é no próprio número, tá? Começa com 1 e termina no próprio número. Esses são os divisores de 6. Agora, vamos organizar os divisores de 8. Começamos com 1, terminamos no próprio número. Vamos consultar na tabuada do 2 se existe algum número com resultado 8. Existe. Então, o 2 é um divisor de 8. Na tabuada do 3, existe algum resultado 8? Não. Então, a gente pula. No 4, existe? 4 vezes 2, 8. Então, 4 é divisor de 8. Na tabuada do 5, existe? 5 vezes alguém dá 8? Não. Na tabuada do 6, também não. Na tabuada do 7, também não. Então, paramos por aqui, porque o limite é o número 8. Então, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Agora, vamos organizar os divisores de 12. Começamos com 1, terminamos com 12. Vamos lá. Na tabuada do 2, tem alguém vezes 2 que dá 12? Sim. Então, o 2 é divisor de 12. Na tabuada do 3, tem? Ó,
3 vezes 4. Então, 3 é divisor de 12. Na tabuada do 4, também tem. Então, 4 também é divisor de 12. Na tabuada do 5, tem? Não. Na tabuada do 6, tem. Então, 6 também é divisor de 12. Na tabuada do 7, tem? Não. Nem na do 8, nem da do número 9, nem no 10. A tabuada de 11, quem souber de cabeça, né? Também não tem. E por último, terminamos no 12 porque ele é o limite. Então, esses são os divisores de 12. Agora, vamos para os divisores de 24. Começa com 1, termina com 24. Agora, vamos descobrir o pessoal que vem aqui no meio do caminho. Lembrando que você precisa estar fera na tabuada. Nem sempre todos os números que vamos utilizar aqui existem nessa tabuada convencional, tá? Porque ela vai só até o 10. Então, vamos lá. Sabemos que 24 é um número par. Ele não vai aparecer aqui na nossa tabuada, ó, porque ela sempre termina com 10, né? Mas, como ele é um número par, ele é divisível por 2 também. Porque 2 vezes 12 dá 24. Então, o 2 é divisor de 24, tá, pessoal? Na tabuada do 3, ele aparece? Olha aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Então, 3 também é divisor de 24. Na tabuada do 4, 24 aparece? Sim, então 4 também é divisor. Na tabuada do 5, 24 aparece? Não. Na tabuada do 6, aparece. Olha ele aqui. Então, 6 também é divisor. Na tabuada do 7, ele aparece? Não. Na tabuada do 8, aparece. Na tabuada do 9, ele aparece? Não. Não aparece na tabuada do 10, nem na do 11, mas aparece na do 12. Você tem que ficar ligado. Por quê? 12 vezes 2 é 24, então bota o 12 aí. Ele só não vai aparecer nos outros números, tá? Então, tem que ficar esperto. Então, esses são os divisores de 24. Agora, no número 7, está pedindo para você dar o MDC. MDC significa maior divisor comum. Qual é o MDC de 8 e 12? Vou fazer esse exemplo, o resto vocês vão fazer sozinhos, hein? MDC de 8 e de 12. Você vai olhar aqui onde você já separou os divisores. Qual é o maior divisor que eles têm em comum? Observa aí com bastante atenção. O maior é o número 4. Ó, tem o 4 aqui e tem o 4 aqui também. Então, MDC de 8 e de 12 é o 4. O restante vocês vão fazer sozinhos. Na próxima página, nós temos os múltiplos. Dar os múltiplos é muito fácil, porque nada mais é do que o resultado da tabuada. Então, aqui, ó, múltiplos de 9. Nós organizamos os múltiplos sempre começando com 0, tá? Então, é 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 e, ó, reticências, tá? Porque os múltiplos são infinitos. Depois que você organizar os seus múltiplos, nós vamos para fatorar o MMC. Vou fazer um exemplo e vocês vão fazer o restante sozinhos, hein? MMC de 7 e 35. Vamos lá. O que significa fatorar? Dividir sempre pelo menor número primo possível.
Os números primos que nós utilizamos com mais frequência são 2, 3, 5 e o 7, mas podem existir outros, tá? Esses são os que nós mais utilizamos. Agora vamos lá. Qual é o menor número possível que eu posso utilizar para resolver essa divisão aqui, hein? Vamos lá. É o 5. Por quê? O 5 divide o 35, né? Então, a gente repete o 7, a gente não vai dividir ele agora, não tem problema. Vamos usar o 5 aqui, ó. 35 dividido para 5 dá 7. E agora? Qual é o menor número primo que eu consigo utilizar para dividir o 7? Ele mesmo, né? O 7. 7 dividido para 7 dá 1. 7 dividido para 7 dá 1. Então, aqui nós encerramos. Mas a conta ainda não acabou. Você tem que sempre lembrar, depois que faz a sua fatoração, você tem que multiplicar aqui, ó, esse cantinho. Então, 5 vezes 7 é igual a 35. Então, MMC de 7 e 35 é igual a 35, tá bom? Os outros vocês vão fazer sozinhos. Já as outras atividades, nós temos aqui a classificação dos ângulos, classificação dos triângulos quanto aos ângulos e quanto ao número de lados. Isso vocês podem consultar no livro de vocês. E o número 13 é uma revisão dos cálculos que nós já estudamos até aqui. Vocês vão armar, efetuar no caderno e passar a resposta para a folhinha, tá bom? Façam com bastante capricho. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia de segunda a sexta, no horário de 8 a meio-dia.